Olha, a luta continua a mesma, né, com o diferencial que muitas coisas pioraram, né? Houve muitos retrocessos. Igual eu comecei falando que eu tive a oportunidade de viver ainda num território que tinha floresta, que tinha animais, que vivia toda ali as suas festas, né? A gente vive hoje ainda todas essas festas com um diferencial que nós não temos mais as mesmas caças que a gente tinha naquele tempo para poder fazer o nosso ritual. Hoje está muito escasso, né? A floresta já não tem parte das árvores que tinha naquele período, né? Então, assim, aumentou muito o desmatamento, as queimadas, e isso afeta diretamente na cultura, né? As queimadas faz também secar muito a água, né? Seja rio, igarapé e tudo. E aí isso atrapalha também, porque muitos rituais são praticados na água, né? Então, quando fala o desmatamento, eu sempre digo, né? Fala desmatamento, não é só a árvore ali que está sendo derrubada, mas é o nosso próprio corpo também, né? Porque a primeira marcha das mulheres indígenas de 2019 já trouxe, né, esse tema, território, nosso corpo, nosso espírito. Porque não é separado, né? O que atinge o território atinge diretamente a nós, né? A nossa vida. E aí, naquele tempo, a briga já era pela demarcação dos territórios indígenas. Embora no Maranhão as terras estavam, né, praticamente todas demarcadas, a gente tinha 1 ou 2 casos ali ainda a ser resolvidos, né? Mas tinha esse processo grande de invasão, exploração ilegal, né? E as demais regiões têm ainda um passivo muito grande de terras a serem demarcadas. Então, hoje, muito se escuta, talvez na tua pesquisa tu viu aí, que nós indígenas temos hoje, né, nós ocupamos 13% do território nacional, né, de terras já regularizadas, né? 13% do território nacional é terra indígena. E aí, é isso que é muito utilizado para dizer que é muita terra para pouco índio, né? Só que desses 13% do território regulamentado, né, como terra indígena, 97, quase 98% estão na Amazônia, né? Estão nesses 9 estados da Amazônia. E que mesmo demarcado tem esse processo violento de invasão, muitos conflitos, né, assassinatos das lideranças. Então, isso quer dizer que nós temos somente 2%, né, de terra regularizada para as demais regiões do país. Então, isso faz com que o Nordeste viva em constante retomada. E aí, o que são essas retomadas, né? No período da ditadura militar, o Estado brasileiro entregou título de posse, né, de terras indígenas para fazendeiros, para a especulação imobiliária, para os seus aliados, né? Para esses, como, né, aqui muito conhecido, Barão do Café, Barão do Cacau. Esses receberam título de posse, né, pelo próprio Estado brasileiro. E eles expulsavam os indígenas que estavam ali, tiravam daquela terra e jogavam para qualquer lugar, matavam, né? E aí os indígenas iam ficando muito sempre ali, né, jogados na beira da estrada. Com o tempo, né, passado esse período da ditadura militar, os indígenas voltam a retomar seu território tradicional. Então, por isso que a gente chama de retomada, né? Porque eles não estão invadindo fazenda, eles não estão invadindo terra alheia, eles estão retomando um território tradicional, que era deles, né? Então, no Nordeste tem muito isso. Mas né? aí, Sônia... A retomada dos territórios. No sul do país, a mesma coisa. Muitos indígenas vivem em acampamentos, porque também houve muito essa entrega. Mato Grosso do Sul tem o povo Guarani Kaiowá, que é talvez um dos mais conhecidos pelo histórico constante de conflitos, né? A luta pela terra. Então, eles vivem não só lutando pela terra, mas lutando pela própria sobrevivência, porque ali é tiro, é bala, é perseguição direto com eles, né? Então, tem ainda um passivo muito grande de terras a serem reconhecidas, demarcadas, né, regularizadas pelo Estado brasileiro. Né? Quando o Estado brasileiro não faz isso, aumenta essas invasões, né? E essa briga, porque se ele regulamenta,
pronto, é uma situação que se resolve, porque eu acho que tudo é possível de se fazer ali uma conversa, né, um diálogo e se resolver, né? Mas não, o Estado faz questão de não resolver a questão fundiária no país, né? Então, nós temos ainda esse passivo muito grande de terras a serem regularizadas, né, nessas regiões, que nós temos somente 2%. Imagina, é muito pouco, né? Isso não quer dizer que precisa de mais 12% de terra, né, para ser terra indígena, porque muita gente leva para esse lado logo, né? Ah, você tem 13% hoje, então, para poder resolver, tem que entregar mais 13%. E não é verdade, sabe? As áreas que são demandadas como território tradicional, que estão já, né, para serem reconhecidas, no total não dá 7%, mas, né, incluindo todas as 4 regiões. Então, por que não acontece, né? O Estado brasileiro, os governos, né, assim, os diferentes governos, eles não querem fazer comprar essa briga, comprar esse desgaste, né, com os donos do poder, né, com quem tem dinheiro. Uhum. Então fica aí essa situação mal resolvida, os indígenas sempre demandando, sempre, né, morrendo por conta desse conflito, porque ele também não desiste, né? Ele sabe que a terra é dele, não desiste e fala, vou morrer lutando, prefiro morrer do que entregar, né, a terra. Então fica essa situação. Então, a demarcação de terra indígena continua sendo a bandeira de luta principal do movimento indígena. Então, primeiríssima, né? Demarcação dos territórios indígenas. 2, a proteção desses territórios. Porque mesmo que tenha se demarcado, tem essa exploração ilegal que gera conflitos demais e muita violência, né? E 3, a gestão desses territórios. Porque em 2012, a gente até conseguiu né, assinar uma política de gestão territorial e ambiental das terras indígenas. Nós conseguimos fazer um processo participativo no Brasil inteiro, com muitos indígenas, e a gente teve essa política assinada, né? Ainda no governo, começamos a discutir no governo Lula, terminamos, né, assinando no governo Dilma. Estava nesse momento de um comitê gestor para a gente poder discutir como queria buscar recursos públicos para implementar essa política, né? E aí foi quando chega o golpe, né? Chega 2016 Temer, depois Bolsonaro e acabou, né? Isso tudo foi arquivado, foi gavetado e não tem hoje uma política, né, de proteção, de gestão ambiental. Então, nós temos essas 3 prioridades. E aí, paralelo a tudo isso, é claro, vem as políticas públicas de saúde e educação, né? A saúde, nós temos hoje a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é fruto também da luta do movimento indígena. Conseguimos criar, né, essa secretaria e tem dentro da secretaria tem um subsistema de saúde indígena que é vinculado ao SUS. Não é um plano de saúde privado, não é um plano, sabe? Muita gente diz, porque os índios têm, né? Mas, assim, a gente tem esse dispositivo, né, do subsistema que é SUS, né? Não é paralelo, não é, sabe? É SUS. O que nós temos é uma estrutura própria que é para atender os indígenas, né, assim, em baixa, média e alta complexidade. Aquela equipe que trabalha, que atende dentro das aldeias, né, que é o trabalho de base, preventivo. Uhum. Aquele que atende ali com a equipe multidisciplinar, também nos polos base. E a alta complexidade, ele é atendido toda na rede SUS, nos hospitais mesmo, público, né? E aí, quando ele está na rede SUS, ele vem com a mesma regulação, esse paciente vem com a mesma regulação do município, para ser atendido, né, nos hospitais. Então, não tem assim um privilégio. Não existe um privilégio, como muita gente pensa, né? Assim como não tem também um salário mensal, que muita gente pensa que nós, indígenas, somos assalariados, que o governo paga um salário para a gente, né? Pensa até que a gente anda de graça, que a gente viaja de graça. Muita gente pergunta isso pra gente. Mito, né? Mito. Mentira, tudo mentira.